E aí eu fui. Na noite anterior, havia uma festa no clube, exatamente quando eu cantei as músicas do RPM, estava até assim afônico. Fui em Santa Quitéria já para ficar lá. E aí foi de 1987 a janeiro de 2020. Cheguei solteiro, tinha acabado de me tornar maior de idade. Por quê? Porque o ano de 1987 nós não éramos regidos pela Constituição, que a Constituição seria elaborada no ano seguinte, 1988. E a maioridade, antes da Constituição de 1988, você adquiria com 21 anos. Então, eu tinha acabado de completar 21 anos. Então, em Santa Quitéria, foi o primeiro emprego mesmo, porque antes aqui eu já trabalhava na Voz do Sertão, não tinha nenhum vínculo com a CLT, né? Mas era um trabalho de radiodifusão, não tinha emissora de rádio. E lá em Santa Quitéria praticamente foi a minha vida. Passei mais tempo em Santa Quitéria do que propriamente em Nova Russas. Lá eu casei, me tornei pai, fiz minha primeira faculdade em 1989, na Universidade Vale do Acaraú. Também por incentivo de outras pessoas, de amigas, que chegou para mim e disse: por que tu não faz um curso superior? Isso já em 88 foi. Em 95 eu comecei minha primeira atividade paralela ao rádio. Certo? Foram 7 anos, se eu não me engano, só vivendo do rádio. E aí surgiu uma oportunidade para representar uma empresa que vendia antena parabólica aqui de Nova Russas. As parabólicas na época estavam também no auge. E é tanto que a gente trabalhava com consórcio de antenas parabólicas. E aí eu comecei a fazer consórcio, oferecer esse produto. Você sabe que Santa Quitéria é o maior município em extensão territorial do estado do Ceará. Percorri vários distritos de Santa Quitéria, com a ajuda do meu amigo Felizato, que centralizou lá Felizato também era companheiro do rádio. Nós centralizamos lá na região dele, São José do Frade, vendíamos bastantes antenas parabólicas. Com isso eu ganhava comissão em cima das antenas, e daí surgiu a ideia do proprietário da empresa, ao invés de me pagar em espécie, pagaria em TV, aparelho de televisão. Ele até citou o Florencio, todo mundo conhece aqui o Florencio, né? É um grande empreendedor. O Florencio montou a locadora de videogames dele, eu não estava mais pagando em espécie, estava pagando em TV. E assim, topei. E aí surgiu o meu primeiro empreendimento em Santa Quitéria, que foi uma locadora, que começou com games, 3 cabines só. Depois ampliei e introduzi também as fitas cassetes. Era da época da fita cassete, né? Havia uma locadora aqui, que era do Beto, funcionário do Banco do Brasil. Ele estava vendendo, eu comprei acho que 60% das fitas cassete dele. E aí montei a primeira locadora de games e vídeos de Santa Quitéria. Tinha uma salinha também, onde você assistia lá, né, uma espécie de cineminha. Essa foi a minha primeira renda, aliás, a segunda renda extra. Depois disso vendi planos de saúde pela Unimed, representei uma empresa de serigrafia aqui de Nova Russas lá. Na época era difícil, né, confecção de bonés, adesivos. Deixa eu ver aqui, vendi até filtro, na verdade não era só o filtro, era a vela de filtro, até isso também eu vendi. E aí, em 2007, eu ingressei no magistério, fui aprovado na seleção da SEDUC, Canidé. Aí fui lotado na escola Araci Martins, que tinha nexos na zona rural de Santa Quitéria. Eu comecei minha vida no magistério como professor lá no Riacho das Pedras.
a quem a gente aproveita e manda um grande abraço. Foi meu primeiro contato com a sala de aula já como um professor remunerado, porque antes disso, a minha experiência na sala de aula, apenas tirando as férias de um professor, isso numa escola particular, a Escola Dom Bosco, que ainda hoje existe. E aí fiquei no Estado como professor de 2007 a 2015, não foi possível renovar o meu contrato, porque em 2015 eu fui acometido pela dengue, e aí eu não tinha força sequer de preencher a ficha via internet, senão talvez ainda tivesse no Estado. Depois do Riacho das Pedras, fui lotado no distrito de Lisieux. A gente pegava duas conduções para ir e, claro, duas para voltar. Pegávamos o ônibus dos universitários, que ia até Sobral, quem conhece Lisieux, fica no entrocamento, depois do posto ali da Polícia Rodoviária Federal. E aí tinha um carro já, uma condução, para nos levar até o distrito Lisieux, também terra de pessoas maravilhosas, maravilhosas. Olha, o professor em Lisieux era tratado assim como um rei, certo? Como um rei. Foi muito gratificante ter trabalhado no distrito de Lisieux. E depois fui lotado para 7. Tanto ensinei no Araci Martins, como ensinei na escola Júlia Catunda e na escola profissionalizante de Santa Quitéria, esta somente por 2 meses. Daí, coordenei os cursos de pós-graduação das faculdades INTA, na época era o Instituto Facete. De coordenador também passei a ministrar aulas nos demais polos instalados aqui na região, como professor. Ministrei aulas não só em Santa Quitéria, no curso de História, como também em Catunda, Crateús, Poeiras, Ipu, Ipaporanga e Canidé. Isso durante uns 5 anos. Também tive uma rápida passagem pelo Instituto IVA, como professor do IVA, lá em Croatá, durante o período das férias. Para você ver como é vasta aqui, as histórias são muito longas, né? Mas tivemos também, deixa-me ver aqui, nossa atuação também no esporte. Nós organizamos a Liga Esportiva de Santa Quitéria, que estava praticamente desativada. No 10º aniversário da Rádio Tataia, nos deram a incumbência de introduzir no calendário competições esportivas. E aí eu abracei essa causa e nós nos mobilizamos e realizamos competições do vôlei masculino, o vôlei feminino, o futsal e o futebol associado também, conhecido como futebol de campo. Também fizemos parte da maçonaria em Santa Quitéria de 2025, perdão, de 2005 a 2006, meados de 2006. Os prefixos, começamos na Rádio Tataia, 1987, salvo engano, fui até 2015. E daí Tataia eu fui para 97, da rede Sunzum Sat, era correspondente também de Santa Quitéria, dentro da rede Sunzum Sat. Em seguida fui para FM Cidade, onde hoje eu participo mais como jurista, a gente tem uma participação às segundas-feiras. Da cidade, eu tive uma rápida segunda passagem pela Itataia, foi coisa rápida, pouco mais de um mês. E retornei para a FM Cidade de Santa Quitéria. Em janeiro de 2020, para a Rádio Regional do Ipu, naquele período da pandemia. Fiquei até junho de 2021
em junho de 2021, quando foi em novembro de 2023, fiz parte dos quadros da Rádio Vale FM. Hoje estamos aqui com a nossa rádio web Escacela, né? Ela que é novinha, é a mais nova entre as rádio webs aqui da nossa cidade, onde nos dá uma total liberdade. Porque o que é ruim de você trabalhar nas emissoras convencionais, nas emissoras de concessão pública? 99,9% dessas emissoras pertencem a um grupo político. Ou quando não pertence a um grupo político, os seus acionistas têm uma linha política. Então, o que é que acontece? Ou você reza na cartilha dos associados, ou, na verdade, dos acionistas, né? Não são associados, dos acionistas da emissora, ou então a coisa começa a complicar, certo? Então, e aqui vai a nossa crítica. As rádios, na sua maioria esmagadora, elas não têm liberdade, digamos, de atender a necessidade que o ouvinte gostaria de ter. A maioria das rádios tem contratos com prefeituras. Não é parcial. E aí, não é parcial. Isso é ruim, isso é péssimo para quem quer trabalhar no jornalismo. Então, é assim, se faz um contrato com a prefeitura e aí você praticamente é obrigado a... Esse é o termo mesmo, né? E isso está fazendo com que o rádio tenha perdido muita credibilidade, principalmente nesses horários jornalísticos. A programação musical, tudo bem, né? Então, essa dependência que as emissoras de concessão hoje têm de fazer contratos com prefeituras, coisas, olha, tem feito com que, contribuído com que se perca muito. Cada gestão, por pior que seja, mas ela tem também o seu lado bom, né? Exatamente. Ela tem os seus feitos, os seus méritos, né? Então, é só esculhambar, 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 esculhambar. E quando tem um contrato, é só elogiar, elogiar, elogiar. Então a gente está aqui com a rádio web, não com esse propósito também de esculhambar por esculhambar e elogiar por elogiar, mas ser parcial, né? Ser justo. Então, a oportunidade, e isso vem acontecendo, muitas pessoas, muitos radialistas que eram presos às emissoras de rádio, estão indo para outro caminho. Estão montando a sua própria rádio, e ali sim você tem a sua liberdade para você escolher a sua pauta. Se você também tiver uma tendência política, mas aí é você que vai se responsabilizar pelas suas falas, enfim, né? Mas o nosso intuito não é isso. O nosso intuito não é ser a palmatória do mundo, nem estar puxando ninguém. Aqui a gente vai dar espaço, já estamos dando espaço, digamos, para as minorias, aquelas pessoas que estão sendo, digamos, refugadas, às vezes até pela própria sociedade, né? Abrindo espaço para essas pessoas. A nossa intenção é, na medida do possível, sempre trazer convidados, e cada um vai abordar uma determinada temática que pode ser específica daquela pessoa, né? Então esse é o lado bom da rádio web, a total liberdade que a gente não tem ou não teve em determinadas emissoras que a gente passou. E a tendência é essa. Hoje mesmo aqui um colega que faz rádio está titulando, já me mostrando aqui, pedindo para que eu analisasse uma proposta de um streaming. Ele não sabia o que era o plano ilimitado, entendendo? Ou seja, se ele não migrar também para a rádio web ainda este ano, provavelmente no próximo ano,
porque aquela tal coisa também, a emissora que eles trabalham, salvo engano, parece que nem nas redes sociais também não. Nem no Rádios Nets, por descuido do próprio proprietário lá, parece que tem uma ideia de querer divulgar somente os produtos lá, uma espécie de um laboratório, coisa assim, farmacêutico, que esquece essa outra parte do rádio, né? Aqui, gente, a nossa rádio, modéstia à parte, nós temos um aplicativo da própria rádio, certo? Você baixa através do seu smartphone, certo? Fica fácil você sintonizar. Isso sem falar também que nós estamos presentes no site e através dos rádios nets, né? Que o nosso telefone aqui no banner é 889962347709. Então, Scarcella, no Facebook, como é que você, que quem está assistindo vai conseguir acessar no Facebook? É só digitar também Rádio Web Scarcella, pronto. Fácil e simples. Muito fácil, muito simples. Inclusive, a cada dia está aumentando o número de convites das pessoas e a gente fica muito grato também. Hoje mesmo eu cheguei aqui na Scarcella, tinha um rapaz aqui já me procurando, né? Exatamente. E para minha grata surpresa, o rapaz veio procurar para anunciar, olha só, que interessante. E quando eu disse, quem te indicou? Várias pessoas, olha só, várias, ou seja, né? Foi só uma pessoa. Então foram várias pessoas, olha só. Que coisa boa, importante na questão da nossa credibilidade. Então, quem realmente, de fato, vier anunciar aqui conosco, com certeza vai sentir, né, vai perceber, vai notar a qualidade com que a gente trabalha. E eu costumo dizer que quem manda é o... Aí ele tem um programa que ele vai falar agora e o horário todos os dias, né, Scarcella? Isso. Explica aí. Nós estamos com o Manhã Total, aí aqui ao vivo, né, a programação gerada aqui do nosso estúdio, eu entro ao vivo, certo? Eu faço programa, Manhã Total, tem dicas de saúde, tem as notícias atualizadas, super atualizadas, tem também a Hora Astral. A Hora Astral é nada mais, nada menos do que os antigos blocos, e eu fazia isso muito também lá no início de carreira, a questão do horóscopo, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, eu ainda tenho decorado. Então nós temos essa hora astral, dicas de saúde, nós temos também as campanhas de vacinação, nós temos dicas do agro, e aí a gente também, na medida do possível, vai atualizando outras notícias que não são geradas pelo alto DJ, mas notícias em tempo real. E o nosso repertório é um repertório também bastante eclético. A gente vai da música popular brasileira, nós passamos também pelos outros ritmos musicais, outros gêneros musicais, o forró, o reggae, o axé, enfim. E a música que você pedir, na medida do possível também, nós vamos fazer de tudo para atender. E a partir das 13 horas, nós temos um encontro com a verdade. Geralmente, a maioria, também esmagadora das emissoras, o programa jornalístico é jornal, aí que leva o nome da emissora. Jornal, vamos supor, Jornal da Educadora, Jornal da Educativa. Não, nós não vamos criar denominar um jornal. O Encontro com a Verdade, que o nosso intuito é também trazer convidados, e nesse bate-papo, nessas entrevistas, as pessoas realmente têm aquele compromisso com a verdade. Então vai de 13 até as 15 horas, certo? É um horário um tanto quanto diferenciado dos outros programas jornalísticos. As emissoras adotaram assim como um horário padrão, né, do meio-dia às 14 horas. Não, começa um pouquinho mais tarde em relação às outras emissoras, vou de 13
às 15 horas. Hoje, aproveitando aqui a oportunidade, nós anunciamos que a Ana Cláudia Rodrigues, a cabeleireira, ela que é trans, seria uma das nossas entrevistadas aqui no programa, mas infelizmente ela não vai poder comparecer, porque ela nesse momento está em Fortaleza, ela havia marcado, era uma consulta, a realização dos exames, estava aguardando a liberação de vagas, e aí surgiu essa vaga exatamente para hoje. Ela não vai poder comparecer hoje ao nosso programa, vamos marcar uma outra data. No programa de hoje, no Encontro na Verdade, ela ia falar, dentre alguns temas, um dos mais importantes. Por que que ela, como trans, foi escolhida ou foi eleita para representar as mulheres em Brasília, e lá teve a oportunidade, inclusive, de bater uma foto com o presidente Lula e trocar algumas ideias por alguns minutos. Na época, a imprensa, mas os sites, deram uma certa visibilidade. Mas, para você ter uma ideia, emissora de rádio nenhuma aqui em Nova Russa. Ela concedeu entrevista mais em rádio de Poeiras. Então, eu quero trabalhar em cima dessa linha. Ou seja, aquelas pessoas que não estão tendo espaço, muito embora tenha algo para oferecer, ou se envolveu em algum fato que gerou uma notícia, que não tem espaço nas rádios. E a gente trazer para cá. Porque dar essas notícias repetidas ou essas coisas que já estão batidas é muito fácil, né? O mais difícil é isso, é você trazer aquela notícia que não foi muito visualizada, que deveria ter um certo destaque, não foi, e aí a gente está trazendo para cá. E mandar um grande abraço aqui para o profeta Gente Fino, Paulo Souza, em Ararendá, que estão nos assistindo. Um forte abraço. Tinha outras pessoas aqui, eu não mandei logo o alô, já saíram, mas eu creio que depois a gente vai ver nas visualizações, vão ter muitas pessoas. Xavier, as suas considerações finais. E se você está aí nos vendo, nos assistindo, deixa o like, compartilha e comenta. Olha, a gente fica muito lisonjeado, muito grato aqui pela sua vinda até os nossos estúdios. Eu sei que o papel que você está fazendo é muito importante aqui na nossa cidade. Eu já estou acompanhando o seu trabalho. Vez por outro você faz aqui, visita ao centro da cidade, colhe alguns flagrantes, se eu não me engano, um acidente, uma coisa assim, Uma rua até bastante movimentada, rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, se não me engano, coisa assim. Então, é um prazer muito grande estar ocupando aqui esse espaço. E mais uma vez aqui, falando na nossa rádio web, estamos aqui de portas abertas, se você quiser anunciar conosco aí o nosso telefone, vou repetir aqui, que é 88996234779. Nós estamos aí 24 horas no ar, certo? Com uma qualidade, um padrão de qualidade muito boa do nosso stream. Nós contratamos um dos melhores streams aí entre as rádios web, aguardando, portanto, você nos procurar, e também a gente vai procurar também os nossos anunciantes, e nós vamos fazer aqui um trabalho de formiguinha, dando essa oportunidade às pessoas aqui de Nova Russa nesse canal aqui alternativo. Aqui todos têm vez, desde o cliente, passando pelo ouvinte, até mesmo quem vem nos visitar. Aqui a gente, digamos assim, é apenas o administrador, mas a nossa emissora Rádio Web, Escacela, não é minha, é de vocês. E mais uma vez, Fernando Rodrigues, agradecer aqui o convite a participar aqui do seu podcast, do seu talk show, e mandar aqui também um abraço todo especial para os nossos queridos irmãos, que com certeza depois vão assistir essa live aí em Santa Quitéria, em Hidrolândia, em Fortaleza, também aqui, aqui na cidade de Nova Russa. Então, a gente fica muito grato pela sua
participação, uma boa sorte para você, e as nossas portas também estão abertas aqui. A hora que você precisar da nossa emissora, vamos estar aqui à sua disposição. Valeu, muito obrigado, Xavier Escarcela. Vocês puderam acompanhar aí uma história muito belíssima, né? Digamos assim, a história de vida dele, como ele entrou no rádio, enfim, como ele veio parar em Nova Russas, não foi por acaso, né? Deus já tinha um propósito na vida dele. E a todos vocês que ficaram conosco aqui nesta manhã de sexta-feira, compartilhe, comenta e até a próxima. Fernando Rodrigues TV, Minha Terra, Minha Gente, e lá no Facebook aqui, Fernando Rodrigues, radialista.